Boa noite. São 20 horas em ponto, então vamos dar início aqui aos trabalhos da noite de hoje. Mais uma vez, fico muito feliz aí de ver a sala cheia com os professores, colegas, estou saudade de todos, os alunos queridos. Hoje, nessa quinta, o nosso encontro vai ser super especial, a palestra vai ser sobre direito digital. Então, acredito que muitos dos nossos alunos que estão aí no mundo digital há mais tempo que nós, professores, né, que fomos arremessados nessa pandemia, vão estar com bastante sintonia no bate-papo de hoje também. Teremos aí como palestrantes o Dr. Tiago, que gentilmente aí aceitou compartilhar conosco, né, todos os seus conhecimentos, e a doutora Ana Paula. E o nosso mediador desse encontro é o querido professor Lucas Morelli, a quem eu já passo a palavra desde já, porque ele vai dirigir os trabalhos de hoje à noite. Okay? Obrigada, boa palestra para todo mundo. Fernanda, muito obrigado. É um prazer mediar o encontro de hoje. Me foi dada a honra de ter aqui como palestrantes o ilustríssimo Dr. Tiago Rodrigo G. Silva e a ilustríssima doutora Ana Paula Bialer. Acho que a doutora Ana Paula já entrou, acho que ainda não, né, Fernanda? Não, ela está acabando uma live na empresa dela, ela já vai entrar aqui, mas vai ser consecutivo, a gente já começa com o Thiago, está todo mundo aqui, ninguém Não, levanta tá. mais da cadeira agora, né? O mundo digital entra na nossa casa com a maior facilidade. Gente, o tema de hoje, então, são aí os efeitos da pandemia no direito digital. Vou começar já falando que o esquema vai ser um pouco diferente do que a gente tem visto. Geralmente, desde segunda-feira, vocês estão vendo uma exposição, uma aula de 40 minutos, uma palestra de 40 minutos, aí depois um tempo já passa para outra de 40. Eu queria aqui, tanto o Thiago quanto a Ana têm uma interação bem bacana, é um tema legal para a gente fazer um bate-papo. Então, a ideia é que a gente faça isso mais um tete-a-tete entre nós, mas sem deixar de abordar os temas mais importantes aí do direito digital e a influência do Covid. Já apresento, então, o doutor Tiago. Doutor Tiago, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduado em Processo Civil, Direito Civil pela Escola Paulista de Direito, especialista em proteção de dados pelo INSPER, participou já de cursos de extensão de compliance e anticorrupção, e é advogado sênior e especialista em data privacy na T-System do Brasil. Trabalha na T-System, né, Tiago? Tiago tem um currículo grande, peço vênia, doutor Tiago, para não citar todo o currículo. Antes de começar, eu acho, só vou nos contextualizar aqui com relação à palestra de hoje. Nós tivemos ao longo do evento, segunda-feira, direito do consumidor, abrimos os eventos com direito do consumidor, entramos em direito civil, falamos de biodireito e entramos agora no direito digital. É interessante, eu estava pensando nessa palestra e me ocorreu uma coisa, para ver o quanto nós valorizamos quais os efeitos da pandemia, quais os efeitos estão sendo projetados sobre nós. Então, as principais preocupações nossas, quais foram? Quando a Fernanda, que organizou esse evento, ela observou muito bem aquilo que a gente mais tem valorizado, que é o quê? Os contratos, o consumo, o biodireito e agora o direito digital. E esses valores eu acho interessante porque o fenômeno da pandemia e o direito não é algo de hoje. Não é a primeira vez que a gente experimenta a pandemia e testa o nosso sistema jurídico diante de alguma calamidade. Tem um texto muito interessante na internet que eu recomendo a leitura de todos, que é do professor Bernardo Bissotto Queiroz de Moraes. Ele fala dos efeitos da pandemia na Roma Antiga e como os banqueiros romanos ficaram desesperados com a onda de inadimplementos, porque os devedores morriam com a pandemia. Havia uma sequência de inadimplementos. Então, na época, o imperador Constantino teve que baixar uma constituição imperial exatamente para disciplinar como que é a execução. Então, a preocupação romana era a execução dos contratos bancários. Não só a execução dos contratos, mas também o direito de família. O nosso direito de família hoje vem diretamente da reforma de Justiniano
na época da pandemia de peste bubônica em Constantinopla. Por isso da simplificação do nosso sistema com relação à sucessão. Então, toda vez que a gente faz um evento falando dos efeitos da Covid, ou os efeitos da pandemia no direito, a gente tem que pôr em perspectiva, porque isso influenciará o direito privado, o direito, seja o direito tributário ou o direito penal, por muito tempo. E pode lançar as bases aqui do que será o direito mais consolidado daqui a muitos anos. Recomendo a leitura desse artigo, porque ela põe muita coisa faz sentido para nós. Não vivemos algo novo, tá? E com relação ao direito digital. Direito digital, eu acho que é um tema abrangente demais. A gente pode tratar direito digital tanto no ambiente tributário, quanto no direito do consumidor, ou ainda na própria propriedade intelectual. E hoje, essa semana é muito especial para quem gosta do direito digital, porque a gente tem, talvez, a aprovação, aí no dia 14, se eu não me engano, da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é um grande marco aí no direito brasileiro, já é um pouco importado, o Thiago vai falar um pouco para a gente dessa lei, mas estamos aí na expectativa de que ela seja aprovada ou não. Tem uma MP aí que está discutindo se vai estender o prazo dela, da aplicação da lei ou não. Então, eu queria já abrir os trabalhos aqui com o doutor Thiago, já para a gente conhecer um pouco essa Lei Geral de Proteção de Dados e as influências aí do Covid. Todo mundo está em casa, todo mundo está lançando dados aí na internet, todo mundo está abrindo aplicativo, computador. Até a Unimes está fazendo agora os seus eventos virtualmente. Quais as respostas para o direito, agora que todo mundo está em casa? Doutor Thiago. Olá, Lucas. Olá, Fernanda. Eu estava aqui um pouco preocupado com a Ana Paula, que acabou de me informar que se conectou, tá bom? Eu quero cumprimentar o carinho da Unimes pelo convite, em nome da reitoria, a professora Elaine Marcílio. Quero cumprimentar também a minha colega Fernanda Las Casas, que gentilmente cedeu esse espaço para essa apresentação. Quero carinhosamente agradecer o Lucas, que eu tive o imenso prazer de conhecê-lo na semana passada, virtualmente, né, Lucas? Mas eu tenho certeza que depois dessa pandemia, aquele encontro, aquele almoço, com certeza vai sair da nossa, né, desse mundo virtual e vai ganhar um espaço. E olha, eu também quero parabenizar pela escolha do tema. Eu acho muito pertinente falar dos efeitos jurídicos da pandemia, sem, evidentemente, tocar no direito digital, né? Eu acho que nós sairíamos aqui um pouco carentes, né, de escutar algo sobre esse assunto. Então, eu quero parabenizá-los, né, pela escolha do tema, e eu acho que os alunos sairão hoje aqui mais entusiasmados, né? E quem sabe a gente não ganha aí mais adeptos, né, ao direito digital. E também quero aqui carinhosamente agradecer a cada um dos alunos, né, que cedeu um pedacinho do seu espaço para me ouvir, para ouvir a Ana Paula, para participar desse debate, que eu tenho certeza absoluta que vai ser enriquecedor. Olha só, o direito digital é essa conexão, né, da ciência do direito com a ciência da computação. Muito se fala, né, quando a gente fala em pandemia, do novo normal. E eu quero começar dando um exemplo muito bacana, que é esse evento. O próprio evento ele já traz aqui, né, ele já é um exemplo por si só, né? Certamente, sem a pandemia, eu estaria em algum auditório me apresentando, né, de forma presencial. Mas, com a pandemia, aliás, nós tivemos que nos adaptar e fazer o evento virtualmente, né? Todo mundo aqui que tem um perfil em rede social está recebendo enxurradas de convites ou participando de várias lives, né? Seja de cantores sertanejos, como, por exemplo, lives jurídicas com assuntos super bacanas, né? Inclusive, tive a felicidade aqui de dividir alguns painéis com a minha queridíssima Fernanda Las Casas.
o aumento do consumo pelas compras, né, virtuais. Então, olha só, estamos recheados de exemplos, né, que nos faz aí fazer uma referência direta ao direito digital. Agora, Lucas e colegas, a gente não consegue, obviamente, falar do direito digital sem tocar, obviamente, no conceito de dado pessoal, sem a gente falar na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Existe uma polêmica com relação à vigência da lei, mas sobre polêmica, eu vou jogar a bola para minha colega Ana Paula, tá bom? Porque até agora a gente não teve aqui a resposta com relação à medida provisória, se ela alteraria a data de início de vigência da lei ou não. Mas olha, voltando aqui para o campo da Lei Geral de Proteção de Dados e os dados pessoais, eu gostaria de começar, né, a minha apresentação conceituando o que é dado pessoal, né? Dado pessoal é tudo aquilo que conecta, que identifica a pessoa natural, né? Existem exemplos clássicos, né, e fáceis de serem compreendidos pela comunidade acadêmica, como, por exemplo, o meu RG, o meu número da OAB, né, o meu CPF, enfim, são todos elementos que conseguem identificar a pessoa natural do Thiago. É importante a gente trazer essa distinção, né, porque as pessoas às vezes se confundem, né, e fazem uma associação com dados de pessoas jurídicas, né, dados corporativos, que não estão diretamente compreendidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu costumo abrir, né, essa discussão sobre dados pessoais, eu gosto sempre de fazer um link, uma conexão com os efeitos, né, do vazamento do dado pessoal e o seu tratamento inadequado, porque eu acho que isso desperta na comunidade interesse e preocupação com relação ao tema, né? Nada mais interessante em falar sobre as consequências trágicas de um vazamento ou do seu tratamento inadequado do que citar exemplos, né? Existe um exemplo até um pouco cômico de um aplicativo chamado Ashley Madison. Esse aplicativo é um aplicativo de relacionamento de pessoas que são casadas e estão interessadas em cometer a traição. Pois bem, esse aplicativo ele sofreu um hackeamento de dados, teve os dados de milhares de usuários vazados. Entre esses usuários, o dado de um pastor do Canadá, né, que não suportou a pressão, né, de ter ali os seus dados vazados, a pressão familiar e da comunidade religiosa que ele liderava, e ele se suicidou. Então perceba que a consequência do vazamento ou do seu tratamento inadequado pode ser trágico, pode ter um final muito triste. E a história, né, recente revela uma série de outros exemplos que eu gostaria de abrir aqui o debate, né, para despertar já essa provocação. Nós tivemos também um jovem que era integrante da Sinfônica da Califórnia. Esse jovem ele era discretamente homossexual e ele teve essa informação vazada, né, durante aí uma conversa no aplicativo. Também não suportou, né, esse peso de ter que se revelar e se suicidou. Nós tivemos aqui no Brasil também, em 2015, um exemplo que ficou muito repercutido na imprensa, que foi de uma jovem trans que foi se alistar, né, foi realizar o alistamento militar. A junta militar não soube dar o tratamento adequado, né, sigiloso para o alistamento, para o formulário de alistamento dela. Ela teve essas informações vazadas e, de repente, ela começou a receber telefonemas com ameaças de que se ela continuasse com aquele processo de alistamento, ela sofreria ali uma série de retaliações. Percebe, então, né, o quão grave e quão sensível a
a necessidade de ter esse tema regulamentado. Pensando nisso, né, o legislador brasileiro editou a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei, que tem muita relação, né, com a pandemia. Eu prometo para os colegas que a gente vai despertar aqui durante a minha narrativa uma relação mais direta com os efeitos da pandemia. Mas eu tomei esse cuidado, né, dentro do ambiente acadêmico e com uma série de alunos, de trazer alguns conceitos importantes para que a compreensão fique melhor aqui para a comunidade. Então vamos lá. O legislador, pensando nessa carência e nessa sensibilidade, editou a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tive o prazer de conhecer o relator do projeto de lei, o deputado Orlando Silva, e ele revelou em um dos seminários que eu participei que a LGPD, vulgarmente, né, é conhecida como LGPD, é na verdade a versão tropicalizada da GDPR, que é a legislação europeia que trata da regulamentação dos dados pessoais de cidadãos europeus. Versão tropicalizada, porque quando você faz o confronto desses dois dispositivos legais, você percebe muita semelhança em muitos dispositivos. Há algumas diferenças, né, mas há muitos aspectos ali muito próximos do texto europeu. Então, a gente fazendo essa relação, a gente consegue compreender um pouco melhor a questão da necessidade, né, de se ter uma lei local. Falando, né, em Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo esse link com a GDPR, é importante dizer que isso não é... A está foda, né? Puta que pariu. Acho que tem alguém que não deixou aqui o áudio vazando. Todos deixem os microfones aí desligados, por favor. Olha, eu achei até legal aqui o que aconteceu, porque esse é um dos grandes desafios, né, desse mundo virtual, né? Recentemente eu li uma matéria aqui do Migalhas, que é um folhetim jurídico, né, falando aí de diversas situações interessantes envolvendo os tribunais, audiências públicas, enfim, envolvendo as plataformas virtuais. Mas aqui foi dado o recado pelo meu colega Lucas, é importante a gente certificar, né, de que os áudios estão todos fechados. Esse é o grande problema, Thiago, só completando, que agora a intimidade nossa ela é muito exposta, né? Então, assim, muito cuidado. Todo cuidado é pouco aí, amigos. Para isso que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é. Olha, eu vou aproveitar esse gancho, né, e vou trazer aqui alguns outros exemplos para eu encerrar essa primeira parte da minha exposição. Eu dizia sobre essa relação, né, da LGPD com a GDPR. E um outro dado importante, curioso, é que o Brasil é um dos últimos países aqui da América Latina que teve uma legislação, né, tratando do assunto. Nós estamos de países como México, Argentina, Chile, Peru, que já se anteciparam e editaram uma lei própria sobre o tema. Olha, o Brasil não fica muito atrás de exemplos precursores, né, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais. Eu gosto muito de dar exemplos, acho que nada mais enriquecedor, né, de trazer temas jurídicos do que dar exemplos. Acho que a comunidade docente, a comunidade acadêmica desperta mais interesse, né? Apesar do Brasil ter sido um dos últimos países a editar a lei sobre a proteção de dados, nós temos o tema do dado pessoal, da privacidade, né, sendo tratado em outros diplomas jurídicos, como a própria Constituição Federal, quando diz respeito ao princípio ali da privacidade, né?
Nós temos também a lei do saque, né, que estabeleceu a necessidade de ter as gravações de serviço de atendimento ao consumidor gravadas. Nós temos também a lei do sigilo bancário, e a gente teve também a lei Carolina Dickmann, né, que tipificou, né, alguns crimes cibernéticos, alterou alguns itens do Código Penal e tipificou algumas condutas. E aqui todo mundo sabe, né, a Carolina Dickmann ela teve o seu dispositivo invadido, teve ali algumas conversas e fotos íntimas reveladas. Isso em 2012, se eu não estou errado, e despertou já naquele momento muita preocupação do legislador em se ter esse assunto regulamentado. A Carolina Dickmann, né, ela também não foi a única ali que teve fotos ou situações íntimas vazadas. A gente teve também um caso muito conhecido aqui no Brasil, que foi o caso da Daniela Scarelli, né? Se eu não estou errado, a Daniela Scarelli ela ajuizou uma ação contra o YouTube também, né? E eu gosto de citar esses exemplos, né? Porque uma vez que a informação ela cai na internet, ainda que você obtenha, né, uma ação judicial favorável para que aquela informação seja retirada, e você observa uma preocupação do Poder Judiciário nesse sentido, a velocidade com que a informação se propaga, né, acaba sendo ineficiente, né? Então, aqui todo cuidado. Eu me lembro que um dos meus primeiros casos na advocacia foi exatamente esse, né, de uma jovem que teve fotos íntimas vazadas, né, e, enfim, ainda que você obtenha decisão judicial favorável, a velocidade com que a informação se propaga é devastador para o indivíduo. Né? Olha, completando aqui o meu quadro de exemplos, né, também fazendo uma relação com os efeitos do vazamento e o poder que o dado pessoal ele tem na sociedade, existe um exemplo clássico, né, o caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa que fazia mineração de dados para o Facebook, né? E em um determinado momento, um funcionário dessa empresa revelou para toda a sociedade que esses dados estavam sendo utilizados para manipular a campanha presidencial americana, né? E com relação a esse assunto, né, eu costumo dizer que faço jus aí a uma charge americana que diz que o dado pessoal é o novo petróleo, né? Percebam que ele é capaz, né, de manipular determinadas situações, né? E aí teve aí o envolvimento do atual presidente, né, que respondeu uma série de denúncias lá nos Estados Unidos. Teve também o caso do Edward Snowden, né, que é um ex-agente da CIA, que também revelou para o mundo que o governo americano estava fazendo espionagem de dados pessoais. Aliás, né, o Edward Snowden, é interessante a gente falar sobre ele, porque foi aí que talvez se despertou no mundo inteiro uma preocupação do quanto que os dados pessoais são vulneráveis, né? Bom, eu acho que só esses exemplos que eu dei aqui já despertou, eu vi aqui olhares de alguns colegas, de alguns alunos, um pouco de aflição. Mas quero trazer também um pouco de alento, de paz, né? Que nem tudo está perdido. Acho que o propósito da lei é exatamente isso, trazer mais segurança, né? Trazer parâmetros, né? Até para que o Poder Judiciário consiga ter diretrizes na hora de julgar, né? Bom, agora fazendo um pouquinho de relação com a questão da pandemia, eu fiz aqui uma introdução breve, com exemplos, tentei trazer conceitos a respeito do dado pessoal, dessa necessidade de se ter uma lei que regulamenta o assunto, mas eu quero agora fazer uma associação mais direta com relação à pandemia. Eu iniciei nosso debate sobre o normal, né? Essa reunião que nós estamos participando, as lives, enfim, uma série de situações virtuais que está envolvendo o nosso dia a dia. E olha, em todas essas situações, os dados pessoais estão circulando, em determinado momento estão sendo coletados, né? Com ou às vezes até mesmo sem o nosso consentimento.
E é sobre isso que eu queria falar, né? Fazendo aí uma relação sobre os dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados, um dos tópicos da Lei Geral de Proteção de Dados é os dados sensíveis, né? Dados sensíveis são aqueles relacionados à etnia, orientação religiosa, orientação sexual, aptidão política, dados biométricos, dados relacionados à saúde, né? E o legislador ele tomou uma preocupação de dar um atendimento mais especial sobre os dados sensíveis. Quando a gente estiver falando, tratando, coletando, armazenando, enfim, dados sensíveis de um determinado indivíduo, eu preciso garantir o consentimento do titular, ressalvado algumas exceções, né? Existem várias iniciativas, por exemplo, né, de empresas, inclusive a empresa que eu trabalho, né, teve essa iniciativa muito recente, de implementar no mercado ferramentas e aplicações relacionadas à Covid-19, né, a pandemia. Medidas virtuais, eletrônicas, como forma de combate ou até mesmo de trazer mais segurança para uma determinada comunidade. Um exemplo mais clássico é os termômetros, que vão aferir a temperatura de um determinado indivíduo quando ele adentrar num determinado estabelecimento. Então, ele entrou no estabelecimento, automaticamente vai acusar a temperatura dele. Nossa, Thiago, mas isso é um dado relacionado à minha saúde, não é um dado sensível? Isso não exigiria daquela pessoa que está coletando aquele dado a autorização, o consentimento dessa pessoa? Pois bem, o legislador disse que, em se tratando da segurança, da saúde do indivíduo, essa coleta pode ser realizada sem o consentimento, né? Então perceba, olha o quão interessante é o assunto, né? Uma outra medida também muito interessante que eu fiquei sabendo recentemente são braceletes que você utiliza e quando você se aproxima de uma determinada pessoa, ele vibra destacando ali que você está muito próximo e não respeitando o distanciamento social. E esse bracelete, na verdade, ele faz a coleta de dados biométricos que são dados sensíveis, né? Outro dispositivo interessante são câmeras que são instaladas em um determinado recinto e ele consegue identificar se aquela pessoa está fazendo uso de máscara ou não, mais uma vez fazendo a coleta de dados biométricos, né? Então, existe aí uma série de iniciativas, uma série de aplicações que já estão sendo implementadas no mercado, visando o combate e trazer mais segurança ao usuário, né, e que faz a coleta de dados sensíveis sem o consentimento do titular. Então, trouxe aqui um gancho para a pandemia. Bom, outra coisa também interessante que eu gostaria de destacar, e aí fazendo uma relação também sobre a pandemia, é sobre os dados das crianças, né? Quem tem filho, como o meu caso, por exemplo, sofre aí com as crianças dentro de casa, né? E às vezes os pais, todos em home office, acabam não tendo condições de monitorar os seus filhotes, né? E acaba se socorrendo ali a jogos, equipamentos eletrônicos, videogame, enfim. E os pais não acompanham, mas os dados estão sendo coletados, os filhos estão expostos, né? Vulneráveis a esse tipo de coleta. O legislador brasileiro, na LGPD, também demonstrou, né, no seu artigo 14, essa preocupação, né? Inclusive, logo no caput desse artigo, ele faz uma associação muito direta ao princípio do melhor interesse da criança, que está ali diretamente relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse mesmo artigo também, ele cita ali a necessidade de se ter o consentimento e autorização dos pais,
né? E aí eu lanço aqui a provocação, né? Como garantir, né, o consentimento do responsável, né, em tempos de pandemia, sem esse controle, enfim. Existe uma série de iniciativas, eu vi recentemente aplicações que são robôs, né, que avisam ali o pai quando a criança está acessando algum conteúdo inadequado, mas ainda assim eu me pergunto o quão desafiador é, né, para as empresas que desenvolvem ou que atendem o público infantil, como se adaptar, né, para atender essa vontade do legislador. Olha, Lucas, eu aqui estou um pouquinho preocupado com o meu tempo, tenho 10 minutinhos para encerrar a minha exposição. Eu quero só aqui também concluir com uma outra provocação, e aí eu passo a bola para minha colega Ana Paula, que é a questão das subnotificações, né? A gente sabe que recentemente essa questão ganhou muito destaque na imprensa, porque, evidentemente, o poder público ele faz a coleta, né, ele monitora a quantidade de pessoas que foram contaminadas, né, até para aplicar ali programas e políticas públicas de combate à pandemia. Né? Mas a gente também sabe, né, uma deficiência, uma carência do próprio poder público de fazer esse mapeamento, de fazer essa coleta adequada, o que passa ali uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de estabilidade, né? Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, há relatos de médicos que na hora de fazer, de lançar ou reportar o óbito da pessoa, ele não tinha a opção, né, de colocar que aquela morte estava relacionada à Covid, e ele tinha que fazer algumas associações indiretas, o que acabava dificultando ali o mapeamento e a identificação do número exato de casos, né? E aí eu quero encerrar minha exposição com já uma provocação sobre uma possível violação ao artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que garante, né, essa transparência pelo poder público. E mesmo também uma violação a um princípio constitucional, né, que é o princípio do acesso à informação. É isso. Eu fiz essas provocações até para deixar a nossa plateia mais estimulada a fazer perguntas e quero aqui encerrar a minha exposição. Claro que não estamos encerrando o debate, estamos só abrindo, estamos só aquecendo, né? E quero aqui convidar a Ana Paula para complementar e trazer outras questões muito relevantes também sobre o nosso tema de hoje. Doutora Ana Paula, por um lapso, não fiz a apresentação do currículo da doutora Ana. Doutora Ana, mil perdões. Também peço vênia à doutora para não ler o currículo completo, que é um currículo cintilante. Mas a doutora Ana é especializada, extremamente especializada na área, tá? Graduada pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Societário e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Queen Mary em Westfield College, da Universidade de Londres. Doutora Ana, é um prazer tê-la aqui no nosso painel de hoje, viu? Lucas, muito obrigada pelas gentis palavras. Agradeço também ao Tiago por ter me apresentado e trazido essa oportunidade de conversar sobre um tema que me é tão caro com vocês. A Fernanda pelo convite, é um prazer enorme. Realmente acho que o direito digital, se eu puder ao final dessa palestra fazer com que pelo menos uma dúzia de vocês tenham interesse em seguir essa carreira e trabalhar com os temas de direito digital, eu já fico realmente muito realizada, porque eu acho que ele tem uma vantagem incrível com relação aos outros ramos do direito, que muitas vezes quando a gente trabalha, né, com direito civil, você pega o direito posto, muita história, e você aprende tudo aquilo que aconteceu antes de você e tem que aplicar e viver com aquilo. E no direito digital, a gente necessariamente está fazendo parte da construção desse ordenamento jurídico, e isso é uma satisfação e um prazer enorme. Estava aqui ouvindo o Tiago contando um pouco dessas legislações anteriores e lembrando de grupos de estudos do qual participei,
e às vezes, até muitas vezes, a frustração que a gente tem, né, de você participa de algum determinado processo legislativo, você tem certeza que aquela lei de fato está equilibrada, tratou de todos os problemas, aí quando você vai aplicá-la na prática, você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu não consegui ver isso antes, né? E isso tem sido um pouco do que a gente tem sentido agora na aplicação da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai fazer 2 anos amanhã. Nós temos posta essa discussão a respeito da prorrogação dela por conta da edição de uma medida provisória que caduca no dia 26 de agosto. Então, a gente tem aí 12 dias bastante emocionantes pela frente, mas do ponto de vista de quem está operando a LGPD na prática, ela está virando um pesadelo. Um pesadelo porque, como o Thiago falou, a gente se inspirou na GDPR, na legislação da Europa, mas a gente não copiou a GDPR. Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente parte da premissa que é igual e na prática não é, e eu vou explorar alguns pontos desses com vocês. Como a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que, pela lei, deveria interpretar, aplicar e fiscalizar a LGPD, a gente acaba recorrendo muito às diretrizes e aos documentos que foram elaborados na Europa, com relação tanto à aplicativa, à diretiva europeia, como posteriormente à GDPR, e na prática a gente acaba importando alguns conceitos que não necessariamente são 100% aderentes ao nosso ordenamento, porque a gente tem que compatibilizar isso, não só com a LGPD, mas também com os outros ordenamentos que a gente tem postos no Brasil. Um dos grandes desafios para quem está implementando a LGPD, por exemplo, é a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela é muito cheia de detalhes em termos do que você coleta. Você tem uma dificuldade adicional que é a cultura da justiça do trabalho, né, de sempre fazer com que a empresa precise provar muita coisa para conseguir, de fato, se proteger de eventuais ações de funcionários e ex-funcionários. Então, a LGPD ela vem e fala, olha, você deveria coletar a mínima quantidade de dados necessários para uma determinada finalidade. Tá bom, então, se a pessoa foi meu funcionário por 30 anos e amanhã ele deixou de ser, será que faz sentido eu ficar guardando os dados dessa pessoa por 30 anos atrás? Provavelmente, sob uma ótica de LGPD, eu não consigo atender o princípio da necessidade. Por outro lado, a pessoa que cuida do RH da empresa vai me falar, não, mas a gente não pode correr o risco. E se tiver uma ação revisional lá na frente, eu preciso ter os documentos para provar a relação dessa pessoa com a minha empresa. Como é que eu equaciono essas duas coisas, né? Então, a gente tem realmente uma necessidade de uma criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que não é uma agência reguladora independente, a ideia até que venha a ser, mas ela é um bicho meio estranho dentro do ordenamento jurídico, porque ela é uma entidade, é quase como se fosse um departamento dentro da Presidência da República, porque a gente tinha uma série de questões de vício de iniciativa e questões orçamentárias para permitir a criação da Autoridade Nacional como uma figura independente mesmo, e eu preciso que ela diga como é que a legislação deve ser interpretada. E eu vou além. Uma função muito importante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil e em outros países acaba sendo a função educacional. Proteção de dados pessoais, eu tenho dito muito, não é algo que eu vou cumprir porque está na lei. Eu não vou cumprir porque tem uma multa de 50 milhões. Eu vou cumprir porque a gente está passando por uma mudança de cultura. É uma completa mudança de mindset da sociedade brasileira. Então, o meu cliente, o cidadão, ele vai começar a exigir de mim comprovações como uma empresa de que, de fato, eu trato com zelo os dados que ele me confiou, né? Se eu tiver um vazamento de dados, eu depois vou precisar fazer algo para recuperar a confiança que o cidadão colocou na minha empresa. Então, acho que isso é uma das principais questões quando a gente fala de proteção de dados pessoais, é que isso vem da gente, vem da sociedade e não tanto do ordenamento jurídico posto. E a gente está passando por um momento de insegurança muito, muito grande mesmo, por conta da incerteza se a lei entra em vigor a
partir de segunda-feira, ou se de fato ela só vai entrar em vigor em maio de 2021. Uma legislação tão relevante como essa, imaginem a insegurança jurídica que isso traz para as empresas que operam aqui no Brasil, de não saber né, se eu corro esse risco ou não, se eu posso esperar até maio do ano que vem. A situação é realmente muito complicada. O Thiago mencionou que a privacidade já é um direito que está garantido em uma série de outros dispositivos legais postos, e é um comentário muito importante, mas eu queria destacar que, no mesmo momento que a gente tem a MP 959 discutindo a prorrogação da LGPD, nós temos também uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 17. E a PEC 17 hoje, ela procura elevar a um direito fundamental a proteção de dados pessoais. E aqui, quando eu entro na discussão acadêmica, existem algumas diferenças entre o que eu chamaria de direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. E hoje, a proteção de dados pessoais propriamente dita, ela não tem a roupagem de um direito fundamental. Então, existe uma PEC para levar a categoria de direito constitucionalmente protegido à proteção de dados pessoais, a partir do momento que cada vez mais, né, hoje em dia falam muito, o Google sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo. E cada vez mais nós estamos sempre gerando dados. E a partir do momento que começou a pandemia, mais ainda, porque afinal compramos tudo pela internet, passamos o dia ou trabalhando, navegando, assistindo Netflix, né? Então, realmente, os nossos dados revelam muito a nosso respeito. E tem sido uma tendência global. A Islândia foi o primeiro país, já há muitos anos, que incorporou na Constituição a proteção de dados como um direito fundamental. E nós temos essa PEC, então, que eleva a proteção de dados e, além disso, estabelece a competência exclusiva da União para regulamentar proteção de dados pessoais. E por que isso é importante? A gente já teve projeto de lei no estado do Rio de Janeiro e a gente já teve projeto de lei no Distrito Federal aprovados nas assembleias e que criavam um arcabouço próprio de proteção de dados pessoais e criavam, no caso do projeto de Brasília, criava uma agência distrital de proteção de dados pessoais. Se eu sou uma empresa que opera online, um comércio eletrônico online, imagina como é que eu faço se eu tiver legislações diferentes em cada estado da onde os meus usuários estão acessando o meu serviço. Como é que eu consigo compatibilizar isso? É absolutamente inviável, né? Então, essa constitucionalização, de fato, é algo super importante. O projeto do Rio de Janeiro, ele foi vetado e a Assembleia manteve o veto, isso foi no ano passado. O projeto do Distrito Federal foi vetado no início dessa semana, então a Assembleia ainda vai rever o projeto. Então, é um risco que a gente tem efetivamente posto e super delicado. Agora, tentando trazer essa discussão um pouquinho mais perto da pandemia, né? A gente teve uma discussão que eu acho que ela marca alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês com relação à diferença de Brasil e Europa em termos da legislação e do arcabouço de proteção de dados pessoais. Quando a pandemia começou a se alargar pela Europa, se teve muito a questão da discussão de em que medida os estados poderiam ou não coletar os dados e utilizar os dados da pandemia para procurar, enfim, traçar padrões, entender comportamentos, entender o que estava acontecendo. E aqui eu tenho discussões muito interessantes a respeito do que se consegue aprender com o uso de dados pessoais. Pesquisadores verificaram que uma semana antes da pandemia de fato estourar na Itália, eles conseguiram identificar um padrão de buscas no Google Search, com relação a sintomas como tosse ou febre, falta de paladar e falta de olfato, que foi algo que a ciência demorou muito a associar como causas da Covid e, de fato, são um dos primeiros sintomas que as pessoas apresentam, mas se demorou muito para fazer esse cruzamento. E esse cruzamento foi originalmente detectado mediante utilização
de resultados de buscas relacionados à geolocalização na Itália. Ah, mas isso tem um problema com relação a dados pessoais? Depende. Né? Como o Thiago bem pontuou, o dado pessoal é aquele dado que permite a identificação de uma pessoa natural. Então, se eu tiver um monitoramento que de maneira nenhuma chegue a mim, aquele dado provavelmente é considerado um dado anônimo. E na medida em que for um dado anônimo, ele está fora do escopo de aplicação da lei. Agora, se a associação de um dado como, buscou esse sintoma, está localizado nesse lugar, associou também alguma compra de farmácia que eu fiz, e daí, com isso, associa que eu sou uma mulher, associa uma faixa etária, eventualmente associa o fato de ter filhos, se todas essas informações estiverem no mesmo lugar, isso provavelmente é suficiente para permitir que aquele que detém essas informações consiga me individualizar como pessoa natural. E daí, nesse caso, os dados são considerados dados pessoais e a lei se aplica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela ideia de que, não, mas não é o nome, não é o RG, não é o CPF, então não é dado pessoal. A realidade é bem diferente. Tanto que quando a lei estava ainda em discussão no Ministério da Justiça, antes dela ser proposta ao Legislativo, o grupo de acadêmicos que trabalhavam na elaboração da lei no Ministério eram super reticentes a se excluir da aplicação da lei os dados anônimos, porque hoje em dia quem trabalha com ciência de dados fala muito, né? Não existe virtualmente um dado anônimo. Você, com muito pouca informação, você consegue chegar a um grau de precisão impressionante com relação a pessoas. Existem vários estudos já antigos a respeito dessas referências que se fazem, né? O pessoal usa muito uma referência clássica, eu só vou falar dessa porque eu acho interessante, que é uma história que aconteceu nos Estados Unidos com a Target, né, que é uma grande empresa de varejo, e a Target, um belo dia, mandou cupons de fralda para uma adolescente de 15 anos. O pai da menina ficou extremamente incomodado, foi lá na Target mais perto da casa dele para reclamar, falando, olha, que história é essa? Vocês estão mandando cupom de fralda, eu tenho uma menina, uma criança de 15 anos na minha casa, isso é um absurdo e etc. O gerente se desculpou, deu um crédito para ele na loja e 2 semanas depois a filha informou o pai que estava grávida. Então, a Target conseguiu, pelas buscas que a menina fazia online e os cookies que tinham no computador da menina, identificar o endereço dela, identificar o fato de que ela estava grávida, porque ela procurava tudo sem fragrância. E geralmente grávidas procuram os produtos sem fragrância. Então, assim, esse é um exemplo super bobo, mas que mostra o quão fácil é, com um pouco de mineração de dados, você de fato identificar uma pessoa. E daí, quando a gente está falando do contexto da pandemia, essa discussão é muito mais complexa, né? Porque eu estou falando de dados pessoais sensíveis, eu estou falando do desconforto das pessoas no compartilhamento desses dados, e eu tenho uma necessidade de saúde pública mesmo, com relação ao uso desses dados. E aqui eu queria reforçar um ponto que o Thiago trouxe, que é, a gente ouve muito isso na mídia, eu acho que é muito importante reforçar isso com vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 10 bases legais, que são 10 autorizações legais para coleta e uso de dados pessoais. Consentimento é só uma delas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair naquele vício de falar, não, mas não teve consentimento, não pode usar o dado. Consentimento é um de 10 bases legais para tratamento de dados pessoais. Então, imagina uma situação onde uma pessoa chegou no hospital, a pessoa foi baleada, ela está inconsciente, eu não vou ter o consentimento dela para tratá-la.
Mas existe uma base legal que é a da tutela à vida. Então, com a tutela à vida, os socorristas conseguem, de fato, coletar tipo sanguíneo, informações a respeito daquela pessoa e efetivamente tratá-la. A gente tem situações onde fica menos óbvio o nosso interesse, mas, por exemplo, envio de e-mail marketing, né? Se o e-mail marketing for depender da gente, de fato, clicar numa caixinha e falar de acordo em receber esse número insuportável de e-mails, eu provavelmente não vou clicar, né? Mas existe uma base legal que é o legítimo interesse, que permite que a empresa, de fato, envie e-mail marketing, observado algumas condições estabelecidas na lei. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que não necessariamente eu preciso de consentimento, existem outras bases legais. Tá ótimo. Então, com relação à pandemia, nós temos uma pandemia chegando, pode-se ou não pode-se utilizar os dados pessoais do indivíduo? E aqui é um exemplo interessante, onde a gente teve posicionamento muito diferente mundo afora. E é um exemplo claro onde a GDPR e a LGPD gritam em termos de ser diferente. Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, a LGPD tem um conjunto de situações onde os dados pessoais sensíveis e de saúde está dentro dos sensíveis podem ser utilizados. A GDPR fala que os dados sensíveis podem ser coletados no contexto de interesse público. Então, no caso de combate à pandemia, é muito patente que eu tenho uma situação de interesse público e que deve legitimar uma coleta de dados pessoais dentro de alguns balizadores, é lógico. Eu preciso que o dado esteja sendo coletado o mínimo de dado necessário para o combate à pandemia, que ele, de fato, só seja utilizado para essa finalidade, seja descartado posteriormente, e que os outros princípios da lei sejam atendidos. Mas interesse público é algo bastante amplo. Apesar dessa amplitude, foi interessante porque a gente teve decisões diferentes das autoridades europeias de se os dados poderiam ou não ser utilizados. Algumas autoridades falavam, pode ser, se você tiver uma lei específica para isso. Outras autoridades falavam, não pode ser. Você não pode, a menos que você, de fato, tenha o consentimento expresso do titular. Outras autoridades deixavam um pouco no limbo e qualificavam o uso da coleta e da utilização efetiva desses dados. Então, é interessante, né, porque no primeiro momento, você ter como uma base legal interesse público parece algo super flexível, então eu consigo encaixar tudo aqui dentro, mas na Europa existe uma rigidez muito grande a respeito da proteção dos dados pessoais como um valor máximo mesmo, né? E que não pode ser abusado nem mesmo pelo Estado. Lembrando que a GDPR e essa lógica toda de proteção de dados pessoais, ela nasce de um conceito, de um contexto completamente diferente do nosso. Proteção de dados pessoais, ele vai ser discutido na Europa num contexto de Europa pós-nazista, onde muitas das cidades europeias foram dizimadas pelos nazistas porque o registro central da cidade, o cartório da cidade, tinha informações a respeito de todos os moradores e que continham informações a respeito da religião. Então, os nazistas chegavam e conseguiam facilmente identificar todas as famílias judias que ali habitavam. Então, a lógica da proteção de dados na Europa, ela parte da premissa que eu preciso proteger o cidadão do Estado. Quando a gente discutiu proteção de dados aqui no Brasil, a gente partiu da premissa que eu queria proteger o cidadão contra o Google e o Facebook. E a gente não teve tanta cautela com relação a como o Estado poderia vir a utilizar os nossos dados pessoais. Agora, na pandemia, a gente teve até um exemplo muito interessante, que foi a medida provisória 954, que era a medida provisória que determinava que as operadoras de serviços de telecomunicações deveriam compartilhar toda a sua base de dados com o IBGE.
E a medida provisória dizia que isso era uma medida necessária porque os pesquisadores do IBGE não poderiam, durante a pandemia, ir fazer a sua pesquisa de campo. Estou vendo a Fernanda indignada, é isso mesmo, assim, é surreal, né? Porque eles não poderiam fazer a pesquisa de campo, e geralmente a pesquisa de campo envolve algo como 70 mil domicílios, então eu vou coletar 220 milhões de dados de pessoas para poder compensar o censo que eu não consegui fazer esse ano. Quer dizer, não tem o menor cabimento. Mas o que foi muito interessante nessa medida provisória foi a decisão liminar do Supremo, que, muito embora a LGPD ainda não esteja em vigor, a decisão liminar do Supremo foi no sentido de entender que existe um direito constitucional à proteção de dados pessoais, que os princípios da LGPD, eles de fato norteiam o uso dos dados pessoais e que não havia o princípio da necessidade de acordo com a justificativa que o governo apresentou para a necessidade do IBGE receber esses dados. Então, eu acho que essa decisão ela é muito emblemática, porque ela mostra essa questão da mudança de cultura. Eu não preciso ter a lei em vigor para a gente olhar, ainda mais hoje em dia, né, numa economia digital, num mundo baseado em dados, eu não preciso necessariamente ter a lei. Esses princípios eles já estão, de certa maneira, incorporados no nosso ordenamento jurídico. O Tiago mencionou a referência aos dados são o novo petróleo, né, que foi uma capa da Economist há uns 2 ou 3 anos atrás, e o professor Danilo Doneda, ele é super crítico dessa frase, e eu gosto até bastante da abordagem dele, porque ele fala, essa frase na verdade é tímida, os dados eles são muito mais importantes do que o petróleo, porque o petróleo acaba, e os dados não acabam, a gente está sempre gerando novos dados e mais dados e mais dados, né, então realmente o zelo pelo compartilhamento e o que se vai fazer com eles é muito grande, né? Agora, voltando um pouco nessa questão da diferença da GDPR e da LGPD com relação ao combate à pandemia. Então, eu contei para vocês que na GDPR a gente tem essa autorização geral para coleta de dados em nome do interesse público. Se a gente for olhar a LGPD, a gente não tem isso. Então, a gente começou a quebrar a cabeça de como é que eu consigo permitir que o governo utilize dados no combate à pandemia, respeitando a LGPD. Muito embora ela não esteja em vigor, ninguém queria adotar um modelo que desconsiderasse por completo a LGPD. E daí a gente tem algumas dificuldades, porque eu não tenho o interesse público no sentido amplo. No combate à pandemia, eu não necessariamente vou conseguir o consentimento expresso, e por ser dado pessoal significa que sensível, significa que precisa ser expresso, não basta aquela coisa mais contextual, né? A tutela da saúde é algo que é mais restrito, porque a LGPD atrela a tutela da saúde a entidades sanitárias, né? Então, imaginem, por exemplo, a situação, agora quando a gente está discutindo a retomada econômica, eu tenho uma fábrica com 5 mil funcionários. É legítimo eu coletar a temperatura desses funcionários na entrada da fábrica? Será que eu tenho base legal para fazer isso? Eu não tenho interesse público. Tutela da saúde, como eu não pretendo ter um agente sanitário na porta da minha fábrica, eu não consigo utilizar. Então, como é que eu faço? Eu tenho a proteção à vida do titular ou de terceiro, que acabou sendo um caminho onde pareceu razoável que essa coleta acontecesse. Mas daí eu tenho uma situação super interessante. O Ministério Público do Trabalho entende que para fazer a coleta de dados de saúde dos funcionários, eu preciso de um profissional de saúde. Então, o segurança na porta da empresa, ele não poderia, coletar os dados pessoais e criar um registro dos dados dos funcionários entrando na fábrica, a menos que eu conseguisse criar uma outra base legal para isso. Em alguns estados se trabalhou decretos municipais, decretos estaduais, perdão, e São Paulo foi um desses casos, aonde de fato se deixou claro a possibilidade da coleta desses dados. Mas
isso tudo eu conto para mostrar para vocês como é um quebra-cabeça a gente pegar a LGPD, que é uma lei que tem uma vertente principiológica grande, é uma lei muito calcada numa legislação europeia, mas que foi adaptada a negociações políticas e à cultura e a pressões, enfim, ao processo legislativo brasileiro, e eu ainda tenho a dificuldade de adequá-la ao resto da legislação brasileira. Então, não é tão trivial a gente fazer isso. Na prática, no combate à pandemia, o melhor encaminhamento tem, de fato, sido maneiras de se utilizar os dados de maneira anonimizada, né? Então, por exemplo, isso que o Thiago falou da pulseira, ele acaba usando uma tecnologia muito similar a esses aplicativos que foram desenvolvidos por Google, Apple e etc., que é um aplicativo que trabalha com base num hashzinho, né? Então, pelo hash, o hash sabe identificar que ele teve em contato, que ele teve próximo, né, a um outro hash contaminado, mas o hash é uma informação anonimizada, então ele sabe dizer o hash A com o hash B estiveram próximos, hash B está contaminado, eu vou informar o hash A, mas o hash A não sabe quem ele é e o hash B não sabe quem ele é. Então, eu tenho que ter uma série de cautelas com relação ao compartilhamento dos dados para, de fato, garantir o respeito à legislação de proteção de dados. Mas, de certa maneira, eu acho que a pandemia trouxe uma provocação muito interessante no Brasil e no mundo a respeito de, será que a gente não errou na mão na legislação de proteção de dados pessoais? Será que, ao ser tão restritivo, a gente não acaba trazendo limitações que acabam sendo um desserviço à sociedade, né? Porque se é tão difícil trabalhar com os dados, como é que eu trabalho padrão de disseminação da doença? Eu não consigo ter os dados tão minuciosos, né? Esse exemplo que eu dei da questão do sintoma na Itália é um exemplo tão bobo, mas que talvez se a gente tivesse uma base de dados únicas, alimentada por todos os hospitais que tratassem pacientes de Covid e que lá alimentassem todas as informações, eu conseguiria muito mais rapidamente adotar padrões. A gente tem um caso super interessante. No começo da pandemia, a IBM começou a desenvolver uma solução de inteligência artificial para examinar raio-x de pulmão e tentar ver se eles conseguiam estabelecer algum padrão de manifestação do vírus no raio-x. Só que a IBM enfrentou tanta dificuldade com relação à questão de se tem consentimento, se não tem consentimento, se pode usar, se não pode usar, que eles acabaram disseminando nas redes sociais, por meio dos seus empregados e cientistas, pedidos para que as pessoas, se você foi já vítima de Covid, você pode compartilhar seu raio-x? Eu não preciso saber quem você é, eu preciso do raio-x e algumas informações do tipo faixa etária, homem, mulher e tal, para com isso tentar fazer a análise. Então, eu acho essa provocação interessante mesmo, porque a gente tende a olhar para a questão da legislação como uma maneira de proibir o abuso, e não questiono que isso deva ser feito, e acho, eu estava numa live antes de entrar aqui, e uma das perguntas que me fizeram é, mas você acha que realmente a LGPD era necessária? E no começo eu achava que não. Eu comecei a discutir a LGPD em 2010. Em 2010, aquilo me parecia assim, um exagero absurdo. Mas acho que hoje existe uma percepção e um entendimento de que a LGPD, na verdade, ela traz uma baita segurança jurídica para o cidadão e para o empresário. Para o cidadão, porque ele passa a ter um ferramental para fazer valer os seus direitos. Para o empresário, porque ele passa a ter os contornos legais para poder utilizar os dados pessoais com segurança, né? O que a gente está vivendo agora é uma situação extrema nessa questão do interesse público na utilização desses dados. E a gente até chegou no começo da pandemia a procurar desenvolver um trabalho, e eu estou finalizando um artigo a esse respeito, tentando examinar porque proteção de dados é
inerentemente um direito pessoal, individual, né? Em que medida esse direito pode e deve prevalecer face ao direito social à saúde, o direito social à vida, né? No momento que eu de fato tenho uma lei que decreta um estado de calamidade pública decorrente de uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, será que as regras do jogo devem permanecer as mesmas? Ou, neste momento, de fato, existe um interesse público maior que precisa tomar precedência? É lógico que com toda cautela e para que se evite abusos, para que se evite um uso de longo prazo a respeito desses dados, mas me parece uma provocação interessante e importante, né, para a gente fazer até como cidadão. Será que se eu tivesse numa UTI, num ventilador, eu não acharia que absolutamente qualquer esforço é válido para salvar a minha vida? Né? Então, isso são provocações que eu trago. A gente tem uma LGPD que é nova, né? O direito à proteção de dados, ele não é tão novo assim no mundo, mas no Brasil ele é muito novo. A gente tem uma lei que ainda nem entrou em vigor, a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados, então cabe a nós, operadores de direito, e aos estudantes, de fato, construir e fazer com que a lei de proteção de dados ela consiga se encaixar mesmo, né, no patchwork, na colcha de retalhos do ordenamento jurídico brasileiro. Eu queria parar por aqui. Acho que a gente conseguiu trazer várias questões envolvendo proteção de dados e pandemia. Seria super interessante ouvir agora um pouquinho, acho que de vocês, Lucas, como é que a gente encaminha. Ana, obrigado. Vamos agora ver algumas perguntas aqui. Eu estou com 2 perguntas que me foram enviadas aqui já, para a gente conversar um pouquinho. E eu estou pensando em fazer alguma provocação também, tá? Mas eu vou deixar para o final. Ó, a primeira pergunta que eu recebi aqui é da Beatriz Nakano. A Beatriz questiona o seguinte, direciona a pergunta tanto para você, Thiago, quanto para a Ana. Aí a gente pode aí fazer um jogral das respostas aí. Porque a pergunta dela é simples, mas ela traz uma questão muito interessante. Eu tive um caso no escritório parecido com isso. Ela questiona o seguinte: o compartilhamento de informações entre empresas fere algum direito pessoal? Aí ela exemplificou, quando eu digito uma busca no Google de algum tema, o meu computador fica com esse tema e aparecem propagandas relacionadas com ele por muito tempo. Isso eu acho que é algo que todos nós enfrentamos isso em algum momento, né? Essa propaganda perfeita, né? Então, e aí, fere algum direito pessoal? O que vocês acham? Começo, Ana, você começa. Que pergunta, hein, Beatriz? Doutor Thiago, tome a palavra. Então tá bom. Olha, Beatriz, parabéns pela pergunta. Enquanto a Ana Paula falava, eu fiz exatamente essa anotação, né? A gente falou bastante nessa palavra provocação, mas é legal a gente fazer essa provocação quando a gente fala em direito digital, né? A ideia é realmente estimulá-los, né, para o debate acadêmico. Eu faço convite aqui para os colegas, né? Coloquem o seu nome completo no Google, né? E aí vocês vão se surpreender. Ou mais, né? Faço ali uma breve pesquisa de um aparelho de celular de seu interesse, um carro novo, enfim. E na sequência, abra o seu perfil numa rede social, enfim. Certamente você vai ver esse casamento, né? Esse diálogo dessas plataformas. Olha, como isso é feito? Na criação do seu perfil, tem ali o termo de consentimento, né? Que as pessoas acabam não lendo, e ali você autoriza esse tipo de coleta de dado. Então, é mais ou menos isso. Outra pergunta, enquanto você falava, era sobre o compartilhamento de dados entre empresas. O
que eu queria destacar aqui, eu tenho um pouquinho de ressalva na hora de responder a sua pergunta, mas o que eu queria trazer é que o que acontece quando uma empresa está situada no Brasil e a outra no exterior, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece a necessidade de se ter um documento, um contrato celebrado entre essas empresas, né, para tratar esse tráfico de dado internacional, né? Então, tem isso. Agora, é muito curioso a gente falar dessa questão do compartilhamento, porque isso nos remete a uma outra discussão que é extremamente polêmica, que é sobre a jurisdição, né? A lei brasileira fala que prevalece a lei brasileira, a GDPR fala que aplica a lei europeia, entre os Estados Unidos nessa discussão. Então, me parece aí também um outro tema interessante que precisa ser explorado no mundo acadêmico. Eu vou me restringir com essas considerações. Eu acho que a Ana Paula ela consegue explorar mais algumas questões da sua pergunta. Acho que o Thiago jogou a batata quente para mim, né? Então, a LGPD, ela não proíbe o compartilhamento de dados entre empresas, mas ela determina que você precisa ser transparente a respeito desse compartilhamento. E você precisa ser claro com relação ao titular do dado que esse compartilhamento vai ser feito. Um dos princípios da LGPD é o princípio da finalidade. Então, quando eu coleto um dado pessoal, eu preciso deixar muito claro o porquê que eu estou coletando, o que eu vou fazer com esse dado, com quem eu vou compartilhá-lo. A gente está muito acostumado a ver aqueles termos de uso de serviços do Google Search, por exemplo, que é aquela finalidade que é um mundo, né? É uma cláusula de uma página inteira e que fala que vai coletar os seus dados pessoais para melhorar a sua experiência, melhorar os serviços, utilizar para inovação e para conquistar o mundo, basicamente isso. Com o advento da GDPR, já começou a se questionar muito se uma cláusula ampla dessa estaria de fato atendendo a legislação europeia. E vocês devem ter percebido, já aí nos últimos 2 anos, muitos desses serviços enviaram comunicados, atualizaram os seus termos de uso, muitos têm, inclusive, atualizado com relação à LGPD nas últimas semanas. Então, existe uma preocupação de limitar um pouco mais a essa finalidade. O que acontece é, se eu, titular, bater na porta de uma empresa, eu tenho o direito de, pela LGPD, e essa é mais uma das razões porque a LGPD é de fato necessária, é porque ela traz esse ferramental para o usuário de fato exercer os seus direitos, mas pela LGPD eu posso bater na porta da empresa e falar, eu quero saber se você tem dados pessoais ao meu respeito, e eu quero saber quais são esses dados, o que você faz com eles, com quem você compartilhou esses dados. E eu, eventualmente, posso falar para a empresa que eu não quero mais que ela compartilhe os meus dados ou que ela armazene os meus dados. E daí, de alguma maneira, eu vou ter que estabelecer um processo para identificar o caminho que aquele dado pessoal fez dentro da minha organização e, eventualmente, junto a terceiro, para poder apagar esse dado desse caminho como um todo. É lógico que esse direito, ele não é absoluto, né? Se eu tenho uma obrigação legal de manter um determinado dado pessoal, por exemplo, uma nota fiscal que eu emiti que tem um nome, CPF, endereço de uma pessoa natural. A minha obrigação legal de guardar aquilo por 5 anos é minha obrigação legal. Então, o titular não pode exigir que eu apague aquele dado. Mas, se for, por exemplo, o meu histórico de navegação que está sendo utilizado para justamente fazer essa publicidade direcionada, eu posso exigir que a empresa não mais compartilhe
compartilhe isso. Muita gente tem, né, o pé atrás com a questão da publicidade direcionada, e cada vez mais a gente tem navegadores e aplicações que permitem um navegar anônimo, justamente para permitir uma maior adequação e facilidade com relação ao cumprimento das legislações. Agora, o Thiago mencionou um ponto que eu acho importante, que é essa questão da transferência internacional de dados, né? E existem alguns mecanismos um pouco mais padrão, por assim dizer, né? Então, se eu faço parte de um grupo econômico, e é muito comum, né? A empresa atua no mundo inteiro, mas o processamento da folha de pagamento acontece num país só. Então, os dados dos funcionários, eles estão circulando mundo afora. E daí essas empresas, elas adotam uma estrutura que na GDPR se chama Corporate Binding Rules, que de fato permite que eu faça a transferência entre entidades do meu grupo econômico com aquela premissa de que eu estou transferindo para você e você precisa guardar e oferecer o mesmo nível de proteção que eu ofereço aqui. No caso de empresas que não sejam do mesmo grupo econômico, quando a autoridade existir, ela vai poder estabelecer cláusulas padrão, de cláusulas contratuais padrão para esse tipo de transferência. A gente teve esse mecanismo de cláusulas contratuais padrão recentemente questionado pela Europa. E, aliás, esse é um caso que eu acho super interessante. Vocês já ouviram falar do Max Schrems? O Max Schrems é um cidadão austríaco que teve historicamente uma birra com o Facebook. E na diretiva europeia, ele entrou com uma ação contra o Facebook junto à autoridade irlandesa, porque o Facebook está sob a jurisdição da autoridade irlandesa, e falou que ele queria ver tudo que a empresa tinha a respeito dele, isso antes da GDPR. E daí ele recebeu, sei lá, um catatal de 1000 páginas e ele achou que estava faltando, que aquilo não era suficiente, e ele começou uma grande discussão a respeito do que são os dados pessoais. E parte dessa discussão era justamente com relação aos dados inferidos, né? Porque essa questão da publicidade, do compartilhamento com a publicidade, eu tenho muito a questão do dado inferido, né? Eu procurei um relógio tal, então eu vou pressupor que essa pessoa está interessada em relógios ou que ela tem uma determinada capacidade econômica e eu posso oferecer para ela um Philippe Patel, por exemplo, né? Então, houve uma discussão muito grande em torno disso, ainda na época da diretiva. E esse Max Schrems, no dia 1 da vigência da GDPR, entrou com uma nova ação, aonde ele questionava o acordo de transferência internacional de dados entre Europa e Estados Unidos, porque ele dizia que, por conta da legislação que existe nos Estados Unidos de vigilância, de surveillance, né, de mass surveillance, que é justamente aquela lei que permitiu justamente todos os dados que depois o Snowden revelou que eram coletados, e ele dizia, se a lei permite isso, então os Estados Unidos não oferecem o mesmo nível de proteção à proteção de dados do cidadão que a Europa. Portanto, não pode haver esse livre fluxo de informação entre os dois países. E há cerca de 3 semanas atrás, houve, acho que dia 27 ou 28 de julho, houve uma decisão da Corte Europeia onde ela invalida esse mecanismo de transferência entre a Europa e os Estados Unidos. E ela vai além, ela fala, nos casos das empresas que fazem isso com base nessas cláusulas contratuais padrão, você não pode simplesmente aceitar a cláusula e usar. Você tem que fazer um due diligence, uma auditoria no país de destino, para ter certeza que ele, de fato, observa e aplica as regras de proteção de dados, que é uma discussão super interessante, porque hoje existe muita dúvida se o Brasil conseguiria ter esse selo de adequação e poder receber dados da Europa.
E muita gente fala, né? Ah, não, no Brasil essa questão de dados pessoais não é levada a sério, a gente compra um CD com dados pessoais na 25 de março, com o imposto de renda de todo mundo, então como é que a gente pode ser reconhecido pela Europa como um país que de fato protege dados pessoais? E essa é uma discussão super séria que a gente vai ter que enfrentar e que se a gente não implementar a LGPD direito, a gente muito provavelmente não vai mais poder tratar dados de europeus, o que afeta muitas das empresas internacionais, afeta a capacidade do Brasil de exportar serviços de data center e por aí vai. Mas são discussões super atuais e interessantes que vale a pena acompanhar. E até essa questão de monitoramento da pandemia, né? De eventualmente a gente não poder compartilhar dados a esse respeito. Tiago, Ana, muito obrigado. Para vocês verem que uma pergunta simples, mas tem um por trás muito vasto, muito vasto. Eu, só para ilustrar, eu tive um caso, não é do escritório, mas era de um artigo que falava da responsabilidade dos escritórios de advocacia em tratamento de dados. Porque agora a gente está também nessa discussão, quem é advogado, ou mesmo o judiciário nem tanto, mas quem é advogado sabe mais a preocupação grande que é agora o tratamento dos dados do cliente, né? Toda troca de e-mail, toda informação que é passada para você, de repente isso tem que ter um controle específico. E a gente estava vendo um artigo da Europa falando de um site de um escritório de advocacia que tinha um link para o Facebook. Aí a pessoa entrava no site e o Facebook fazia uma publicação. Aí a discussão era, quando a pessoa viu que a publicação tinha ido no Facebook pelo escritório, ela foi atrás do Facebook falando, eu nunca autorizei a minha postagem. Aí o Facebook falou, não, é o escritório de advocacia que tratou o seu dado e enviou para mim. Então, isso foi uma discussão muito interessante e acende um pouco o debate da responsabilidade nossa, né? Não só de advogados, mas de empresas pequenas ou empresas que todos nós fazemos gestão de dados hoje, né? Todos nós tratamos dados hoje. Então, é muito interessante o exemplo. E eu aproveito esse gancho e vou trazer uma segunda pergunta que chegou também, mais ou menos na mesma linha, mas tratando um pouco aqui, talvez, da aplicação da LGPD para as empresas. É a doutora Alessandra Gabas que faz a pergunta. Ela fala o seguinte, ela direciona a pergunta, doutor Tiago e doutora Ana, e fala como vocês enxergam o controle dos dados e a internalização da LGPD nas empresas, nas microempresas e nas empresas de pequeno porte. Acho que o desafio aqui, talvez, da pergunta seja a adequação que as empresas estão tendo que enfrentar para a aplicação da LGPD. E aqui acho que a ressalva interessante são empresas de pequeno porte. Eu não lembro se na lei brasileira tem a ressalva de empresa de pequeno porte. Me parece que a GDPR tem para pequenos empresários. Eu não sei se a nossa tem a adequação. Eu sei que para os advogados nós temos que nos adequar, mas o advogado também individual parece que tem uma ressalva também no sistema europeu. Então, questiono vocês aí sobre a aplicação disso para pequenas empresas, como que isso vai acontecer aqui no Brasil, porque afinal, dia 14, a princípio, né? A LGPD vai estar por aí. Essa pergunta ela é muito interessante. Na primeira versão da lei, não existia nenhuma referência especial a pequenas e médias empresas. Na alteração que foi feita no início do governo Bolsonaro, para justamente estabelecer a criação da NPD, se colocou um artigo especial permitindo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados crie regras específicas para pequenas e médias empresas. Então, a lei não traz esse tratamento diferenciado, mas ela permite que a autoridade venha a considerar. Mas eu tenho uma colocação a respeito dessa diferenciação. No meu ponto de vista, a questão central não deveria ser
se é uma pequena e média empresa, mas deveria ser o negócio da empresa. Porque se eu for uma pequena empresa, mas o meu negócio é baseado em dados, eu deveria ter a obrigação de respeitar a LGPD plenamente. Porque essa é a premissa do meu negócio, o uso dos dados pessoais. É diferente de se meu negócio é vender pãozinho e eu tenho uma lista dos meus clientes para avisar que a fornada de manhã cedo saiu. Então, me parece que a questão da natureza da empresa e do volume de dados pessoais que ela gerencia é muito mais importante, ou deveria ser muito mais relevante, do que se ela é uma pequena, média empresa em termos de faturamento propriamente dito. A CNI trabalha muito essa questão da diferenciação do regramento para pequena e média empresa, numa dúvida que, de alguma maneira, você vai precisar sopesar isso na forma como a empresa implementa a LGPD. Mas a LGPD, ela tem uma riqueza única no ordenamento jurídico brasileiro, que é a abordagem dela de gestão de risco. Né? Então, a LGPD não parte da premissa de que eu nunca vou ter um incidente de segurança, ela não é preto e branco. Né? Ela trabalha numa premissa que eu preciso ser responsável pelos dados pessoais, eu preciso adotar as medidas técnicas e administrativas necessárias para a segurança daqueles dados pessoais, mas se acontecer um incidente de segurança e eu tiver, de fato, adotado todas as medidas necessárias e daí sim compatíveis com o meu tamanho, compatíveis com o meu negócio, compatíveis com o uso efetivo dos dados, eu posso chegar numa situação de isenção de responsabilidade por descumprimento da LGPD. E acho que é aí que é o grande pulo do gato da LGPD, e onde me parece que essa diferença entre pequeno e médio, ela acaba atuando mesmo. Enquanto a Ana falava, eu ficava eu, aqui ansioso para falar das famosas startups, né? Quantas startups, né, são empresas pequenas, né, e que carregam e que mineram dados, que tratam dados pessoais, né? Então, eu endosso o que a Ana falou, porque eu não acho que o caminho correto ali seria fazer essa diferença, né, de micro ou pequena ou grande empresa, mas sim do conteúdo, da natureza do serviço que ela presta. Agora, a pergunta da nossa amiga, ela me trouxe bastante entusiasmo, porque isso é algo que está no meu dia a dia, né, essa jornada de adequação. Né? Isso é algo que eu seriamente recomendo àqueles que trabalham em empresas que iniciem, né, essa discussão, né, porque muito embora a gente ainda tenha uma trajetória ainda muito grande para assuntos interessantes da lei, como, por exemplo, a própria criação da Autoridade Nacional, que tem o objetivo de fiscalizar e aplicar sanções relacionadas aos descumprimentos da LGPD, a gente tem ela cada vez mais próxima do nosso dia a dia, e o quão mais preparado, né, a empresa estiver, né, sem sombra de dúvida, mais segura e mais preparada ela estará para poder enfrentar o seu dia a dia. Então, são essas observações que eu queria trazer. O processo de adequação é super importante. Especificamente sobre microempresas, empresas de pequeno porte, né? Eu acho que qualquer esforço no sentido de se adequar, no sentido de procurar ali um especialista para tentar minimamente trazer uma espécie de proteção, uma camada de proteção para os dados pessoais que são tratados, ele é válido, né? Eu gosto muito de trazer exemplos de consultórios médicos, consultórios de dentistas, enfim, lojas, né? Recentemente eu li uma notícia sobre uma rede de farmácias no estado de Minas Gerais que estava condicionando, né, a venda de medicamentos a cadastros, né? Quantas lojas pequenas não fazem isso, né? Condicionam as trocas
a um cadastro, né? Então, dependendo do tipo de procedimento que é realizado pelaquela empresa, ainda que pequena, né, ela pode sim, né, estar sujeita ali a uma fiscalização e a efeitos. Falando um pouquinho, né, sobre essa questão da fiscalização, a gente tem um agente oculto ali que está muito ansioso, né, pela vigência, que é o Ministério Público, né? Então, e a gente sabe que o Ministério Público, às vezes, ele é muito feroz ali na aplicação da medida. A gente teve uma iniciativa muito interessante no Distrito Federal, né? Então, existem outras comissões, acho que São Paulo já iniciou uma comissão específica no Ministério Público para cuidar da proteção de dados. Então, você percebe uma movimentação institucional, né, voltada para a LGPD. Então, são essas observações que eu faço, essa pergunta da colega aí. Eu concordo com a Ana, eu acho que a natureza da atividade que é prestada ela é fundamental para a gente avaliar a necessidade, né, de se ter a adequação. O artigo 55 da legislação traz essa prerrogativa da autoridade nacional em regulamentar, então me parece que é um ponto ainda que carece, né, de regulamentação, mas me parece também que qualquer esforço, né, das entidades, ainda que pequena, né, em se adequar é válida e pode levar a empresa ao sucesso no seu negócio. Eu queria só complementar um ponto que o Thiago levantou. Quando a gente fala de segurança da informação a gente geralmente fala em um tripé, que é tecnologia, processos e pessoas. A pequena e média empresa, ela pode talvez até ter dificuldade em investir numa tecnologia mais de ponta, mas criar processo para o tratamento de dados pessoais e principalmente investir em treinamento de pessoas o verdadeiro pulo do gato para você conseguir implementar um processo de adequação à LGPD eficiente. O Thiago mencionou questão de consultório médico, tem um caso da AICO que eu gosto bastante porque acho que é emblemático. A AICO montou um consultório médico no Reino Unido porque a secretária do consultório, nos momentos de tédio, quando não tinha nenhum paciente, ela ficava passeando pelos prontuários dos usuários e deixou escapar informações que ela viu no prontuário. E a AICO, ao emitir a sua decisão e aplicou uma multa ao consultório médico, ela diz que aquele que recebe os dados pessoais, a ele é conferido algo de muito valor e ele precisa tratar aquilo de acordo, né? Você não pode simplesmente, por falta de ter o que fazer, ficar fuxicando o dado pessoal. Então, esse é um exemplo assim, muito simples, mas que mostra a mensagem de fundo. É uma questão de treinamento das pessoas. E o treinamento é algo que eu consigo, até muitas vezes, mais facilmente implementar numa empresa pequena do que numa empresa onde realmente o número de funcionários é muito extenso, né? Apenas completando aí o Thiago e a Ana, completando assim, minimamente, para uma experiência própria, nós estamos contratando lá no escritório, por exemplo, uma equipe de TI. Todo escritório tem, mas o nosso, a gente descobriu que a gente precisa fazer adequação também. Os escritórios de advocacia ainda não entenderam, né? É aquela história em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, nós estávamos realmente questionando justamente em que pontos do escritório nós recebemos informação. E nós descobrimos o quê? A troca de e-mail é a principal, com certeza, mas sempre o advogado leva o pendrive para casa. E sempre no pendrive tem informações sensíveis. E o seu computador é fora do firewall. Muito comum, por exemplo, que ou alguém que é do judiciário leve alguns acórdãos para casa para fazer ou a decisão ou o despacho. Então, isso é uma porta aberta e foi identificado pelo tempo que a gente não tinha observado, né, justamente que ali podia ser uma fuga de informação e que a LGPD realmente atua nesse aspecto.
Então, isso é muito importante que a doutora Ana trouxe, porque não é só o sistema, são as pessoas, né? Inclusive, uma das recomendações do TI foi sobre os post-its na mesa. Quantas vezes a gente não põe post-it com dados OAB, no caso de advogado, mas a senha dos nossos sistemas de acesso? Aposto que 80% das pessoas que tem aqui tem algum post-it com alguma senha. E se o escritório tem gente, com certeza as pessoas vão ver. Então, é uma fonte de fuga de informação que está dentro do nosso âmbito de controle. E aí a preocupação nossa, a lei, me parece que estipula, não sei se a doutora Ana, o Thiago tem uma outra opinião, mas estipula uma responsabilidade subjetiva nossa, né, na proteção dos dados, né, e eventualmente no caso da fuga. Então, a nossa discussão é justamente até onde a gente precisa atuar para evitar a fuga dessa informação, o que é a atuação razoável do escritório, né? Então, não sei qual que é a opinião de vocês, o que é uma atuação razoável para evitar, por exemplo, fuga de dados no escritório de advocacia, por exemplo? Lucas, você trouxe exemplos que eu acho que não são nem para escritório de advocacia, absolutamente recomendação geral. A recomendação número 1 de relatório de adequação é mesa limpa. Então. A recomendação número 2 é fechar a porta USB, acabar com essa história de pendrive. Porque, de fato, são maneiras assim, muito fáceis de você perder completamente o controle dos dados pessoais, né? Mas isso é questão, de novo, de treinamento, né? Eu preciso treinar as pessoas de que não é seguro você guardar a informação no pendrive ou você imprimir todos os arquivos para levar para casa, né? Por isso que cada vez mais se fala da segurança dos serviços de nuvem, porque daí no serviço de nuvem eu consigo controlar o ambiente de acesso, eu não tenho a replicação da informação e eu consigo utilizar softwares que conseguem avisar o administrador se de repente aquela pessoa está acessando arquivos demais ou está acessando arquivos que não tem muita conexão com a atividade dele, enfim, eu consigo monitorar um pouco melhor o que acontece. Eu já vi algumas recomendações e que me causam um certo arrepio, mas em escritórios de advocacia mesmo, de se adotar aquela coisa de uma câmera filmando o ambiente todo para garantir que não haja roubo de informação. Isso, quando eu olho a LGPD e os princípios da LGPD, me parece algo completamente não razoável, mas isso é algo que alguns entendem é uma maneira de você controlar o acesso ao uso de dados. Mas eu diria assim, como regra, mesa limpa, porque qualquer coisa em cima da mesa pode ser vista, aquela coisa de rotina de você trocar senha, são coisas super simples, mas que trazem uma segurança da informação gigante. E se eu tiver um problema de vazamento ou de incidente de segurança, e eu tiver isso como política, eu consigo comprovar para a autoridade que, de fato, eu fui diligente, né? A GDPR fala do princípio do accountability, que na legislação brasileira foi traduzido como da responsabilidade e prestação de contas. E eu acho que essa palavra ela resume a LGPD. Eu preciso ser responsável pelo dado, tratá-lo com zelo, tomar todas as medidas necessárias e provar que eu fiz tudo isso. E daí eu não sou o responsável. O accountability, para mim, assim, é o resumo da LGPD. Muito interessante. Temos mais uma pergunta e também é uma pergunta bastante curiosa, porque eu recebi um questionamento parecido no escritório também, mas aqui ele está sendo apresentado de uma forma um pouco mais técnica. A LGPD permite que, por exemplo, se a parte desejar, ela pode ter acesso a todos os dados, né? Que a determinada empresa tem sobre a pessoa. Então, isso foi questionado até por um cliente nosso. Afinal, se a gente tem condições de enumerar todos os dados que nós temos de um cliente e apresentar, né, para a pessoa, isso é um grande desafio, porque se eu tiver que enumerar manualmente, eu não consigo.
E é interessante agora esse questionamento que eu estou recebendo aqui do Dr. Ricardo Verta. Excelentíssimo doutor Ricardo Verta. Falou o seguinte, queria saber se o doutorando, doutor Tiago, se eles acham que o início da vigência da LGPD deve fazer com que muitas pessoas físicas passem a ingressar com habeas data, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Não é muito utilizado. Acho que agora vai ser mais utilizado com a LGPD. Ana, eu vou me arriscar a responder essa pergunta e parabenizar o Dr. Ricardo pelo questionamento, porque isso é algo que desperta realmente uma discussão muito interessante, que é a judicialização da LGPD. Né? Eu observo um movimento de vários escritórios de advocacia, né, preparados para o novo contencioso de massa, né, voltado para essas questões relacionadas ao vazamento de dados ou à utilização de dados indevido ou o sujeito ele quer ter acesso a que tipo de dado aquela organização ela tem a seu respeito, enfim. O habeas data, sem sombra de dúvida, ele é um recurso constitucional, né, que garante, evidentemente, o acesso a essa informação. Mas me parece, Ricardo, que esse é um recurso direcionado ao poder público, né? Então, eu quero a informação da Receita Federal, por que ela está tratando, por que ela está coletando informações mais do que o necessário e completamente sem relação fiscal ou tributária, né, a meu respeito. E ali eu impetro o habeas data. Mas a sua pergunta ela tem uma pertinência muito relevante e ela nos leva a essa reflexão. Né? A partir do início de vigência da lei, né, a Ana trouxe aqui um exemplo muito interessante de um cidadão irlandês, se eu não estou errado, né, que provocou ali o Facebook sobre a utilização do seu dado. Me parece, né, que isso pode acontecer no Brasil, sim, essa demanda em massa, né, essa judicialização e esse novo contencioso em massa. Né? Eu vejo com bastante cautela e bastante preocupação. Né? Eu nunca fui um apoiador, né, de judicialização em massa, de contencioso em massa. Né? Eu acho que a mediação e outras formas de se resolver o conflito é sempre o melhor caminho. Né? Mas me parece sim, né, que essa pode ser uma realidade. Não tão feliz, mas uma realidade. Enquanto eu falava aqui, eu vi a Ana só abanando a cabeça, né, Ana? Enfim, acho que ela pode trazer alguns pontos importantes também sobre a sua pergunta. Eu concordo com você, Tiago. Eu não... na verdade, o direito de acesso, ele acaba sendo quase que um habeas data privado que a LGPD traz, né? Que hoje, se eu bater na porta de uma empresa e perguntar que dados ela tem sobre mim, ela vai rir, fechar a porta e beleza. A partir do momento que a LGPD entra em vigor, ela de fato passa a ter a obrigação de me informar. Então, eu acho que ele deveria trabalhar no sentido contrário, mas existe uma preocupação muito grande de isso ser utilizado de maneira casuísta mesmo por oportunistas e acabar indo atrás das grandes empresas e criar situações de indenização por não ter tido acesso ou por não ter tido no prazo e etc. De maneira geral, as empresas que têm atividade mais relacionada a consumidor final tem dedicado muito a, de fato, ter um processo implementado para garantir o cumprimento desse direito de acesso, para minimizar aí esse risco de judicialização desnecessário. E eu diria que, além do habeas data, a gente tem, com relação ao poder público, o instrumento da lei, e que vai existir uma necessidade também da ANPD equacionar a Lei de Acesso à Informação com
a LGPD, até porque a própria LGPD, em alguns casos, ela me parece que ela vai trazer restrições ao que o poder público poderia compartilhar no escopo da lei, né? E isso é uma questão muito importante que às vezes passa despercebido. A gente tem que tomar cuidado que não é porque um dado é público que ele deixou de ser um dado pessoal. Então, ainda que o dado seja público, eu preciso atender uma base legal para poder usá-lo. Se eu não atender, eu não posso usá-lo, né? A gente tende a achar, não, mas o dado é público, então está disponível, e não é bem assim. Também, eu agora tenho uma pergunta também, já entrando um pouquinho no que o Thiago falou e no que a Ana falou também sobre a judicialização da lei. Muita gente tem falado das multas que essa lei tem aplicado, né? Eu abri aqui o artigo 52, a gente tem multas aqui que podem chegar a um total, se não me engano, aqui 50 milhões, eu acho. É muito alto. Será que isso não funcionaria também como uma mola propulsora para aumentar o pleito por indenizações em cima da LGPD? Ou vocês acham que essa multa elevada ela é necessária e ela realmente seria aplicada no Brasil? Eu acho que são dois assuntos diferentes. A multa que está estabelecida na LGPD, ela é para ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados exclusivamente, como uma maneira corretiva em cima de um comportamento indevido. Na GDPR, a multa pode ser até 4% do faturamento global da empresa. Aqui a gente está falando de 2% do faturamento no Brasil, limitado a 50 milhões. Então, assim, é uma multa pesada porque, de fato, é uma multa que visa reprimir uma conduta, mas longe de ser uma multa tão desproporcional. Os 50 milhões foi uma referência que veio importada da Lei Geral de Telecomunicações, justamente para não deixar algo completamente solto, e daí os 2% do faturamento eventualmente ser um montante muito grande. Mas eu acho que o que me preocupa mais do que a multa, que deveria ser aplicada de uma maneira proporcional e qualificada por uma autoridade técnica, eventuais indenizações que as pessoas acabem indo buscar no Poder Judiciário. Isso me preocupa muito mais do que a autoridade que de fato vai aplicar uma multa, considerando o número de pessoas afetadas, considerando todos os processos e medidas técnicas e administrativas que a empresa tenha implementado. Lucas, eu queria fazer uma outra observação também. Sem sombra de dúvida, eu reafirmo, né, as considerações da Ana, mas quando a gente fala dos aspectos sancionatórios da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma percepção de que os 50 milhões é a multa mais grave. Né? Claro, 50 milhões é um valor muito expressivo, né? Mas nesse mesmo artigo ele traz a previsão da proibição total ou parcial do tratamento de dados, né? E isso pode trazer um prejuízo muito expressivo para aquela empresa que tem no seu DNA o tratamento de dados pessoais. Você pega, por exemplo, uma plataforma social, um Facebook, Google, enfim, imagina ela recebendo essa sanção, né? Você interrompe ali a atividade da empresa. Então, é importante chamar atenção para essa reflexão, né? Os 50 milhões, ele é um valor expressivo, é uma forma de forçar as empresas a refletir e a endereçar o assunto de forma mais adequada. Se eu não estou errado, parece que o Google já recebeu uma multa na Europa também por não estar adequada à GDPR de 50 milhões de euros, e ele tinha até um caráter muito pedagógico, talvez até uma intenção de passar um recado para o mundo inteiro de que esse dispositivo não veio a passeio, né? Mas é importante fazer essa reflexão.
concordo com a Ana sobre essa falta de parâmetros na hora de fixar uma indenização pelo Poder Judiciário. Esse tema, indenização, danos morais, danos materiais, é algo sempre muito polêmico, né? É a batata frita do direito. A gente percebeu aí um enrijecimento, né, dos magistrados na hora de refletir melhor sobre esse assunto, né? E aí fica talvez o nosso apelo aqui de pessoas que estão mais diretamente tratando do assunto, que esse mesmo olhar técnico e sensível seja também adotado para a questão da LGPD, né? A gente sempre percebe ali um comportamento de punir, endemonizar, né, as empresas pelo tratamento de dados, mas nem sempre é assim, né? Existem empresas sérias, empresas que estão preocupadas de fato em se adequar e trazer ali parâmetros na hora de tratar. A gente só vai saber disso mesmo, né, Lucas, depois do início de vigência da lei. Eu acho que isso vai ser o melhor termômetro para a gente avaliar. Esperamos, né, que o comportamento tanto do Poder Judiciário como da sociedade brasileira no geral seja positivo, né? A Ana trouxe isso muito bem durante a exposição dela sobre esse nível de amadurecimento das sociedades, né? Me parece que a comunidade europeia tem isso mais consolidado, mais sólido, até por uma questão histórica, né? E o brasileiro passa talvez uma mensagem de não estar muito maduro com relação ao tratamento de dados. Mas é uma nova era, a pandemia está aí, eu acho que isso pode trazer uma reflexão muito interessante para todos nós. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ana. Nós estamos caminhando para o final, já vejo rostos cansados. Só última consideração que eu nem questiono mais Ana e Thiago a respeito, mas é um fato interessante que eu acho que e ainda faz um link com o Covid, que é justamente os auxílios emergenciais que são pagos pela Caixa Econômica Federal. Muito recentemente vi uma notícia por cima, não sei aí se vocês souberam de algo a respeito, mas que a Caixa teria eventualmente sofrido um ataque hacker, né? E vazou, por alguma razão, a lista com os beneficiários do programa de auxílio emergencial. Aí a discussão seria, nossa, que bom que a LGPD não está, né, atuando ainda, porque ficaria na incrível situação de aplicar uma multa em cima da Caixa. Não? Ou, dependendo como isso for, não sei, como é o que o Thiago falou, Travou o seu vídeo, professor Lucas. Travou bem na hora que eu imaginei que fosse eu. Mas eu posso fazer um complemento, e aí, Ana, por favor, me ajude, né? É uma pergunta polêmica, né? Isso envolve uma fragilidade ali no programa social do governo, mas isso traz uma reflexão importante. Teve uma colega aqui que fez uma pergunta sobre microempresa, essa questão da adequação das empresas. Tá aí, né? Qual é a consequência, né, quando não se tem um programa eficiente, um programa sério, robusto, né, voltado para o tratamento de dados, né? São inúmeras notícias que a gente coleta numa simples pesquisa aqui na internet de fraudes envolvendo a questão do auxílio, né? Então isso mostra ali uma certa fragilidade, né, no tratamento do dado pessoal. Sem sombra de dúvida, se a gente estivesse já na vigência da lei e com a autoridade nacional, né, já estabelecida, com todas as suas prerrogativas, certamente a gente teria um incidente muito interessante para ser estudado e até servir de exemplo para a gente nesse momento. É isso mesmo, Thiago. O único complemento que eu faria e que eu acho que é importante
destacar, a LGPD se aplica igualzinho para a iniciativa privada e para o poder público, né? E a gente, acho que precisa tomar cuidado, que a gente tende a achar que o poder público não deve ser sancionado, o poder público não paga multa, né? Mas o poder público, ele, no mais das vezes, lida com muito mais dado pessoal do que a iniciativa privada, vide declaração de imposto de renda. Então, acho que essa questão é central, quer dizer, a Caixa, ela tem um dever de investir em medidas de segurança para prevenir que um ataque desse aconteça. E se ela não o fizer, ela de fato precisa ser responsabilizada. E acho que esse vai ser um dos testes importantes a respeito da nossa estrutura normativa de proteção de dados pessoais. Em que medida a ANPD vai de fato conseguir fazer o enforcement da lei diante do próprio poder público. Pô, Ana, desculpa, gente, eu falei e eu despenquei depois que eu soltei o questionamento. Mil desculpas, Thiago e Ana. Gente, não recebi mais perguntas. Pelo avançado da hora, chegamos aí no final do dia de hoje. Queria agradecer aí Ana e Thiago pelo empenho aí nas perguntas. Acho que foi muito útil. Pelo menos eu me diverti. Espero que todos tenham se divertido também. E passo agora de volta a palavra, caso Ana ou Thiago não tenham nenhuma outra consideração, eu passo a palavra para a doutora Fernanda, para retomar o controle do dia. Vocês estão muito bem, graças a Deus. Eu acho que vocês não precisam que ninguém controle vocês. A gente poderia continuar nesse bate-papo a noite toda, né? Porque é um assunto novo que interessa a todo mundo. Todo mundo é sujeito à invasão. A gente vê em vários momentos invasões roubando contas de Facebook, de Instagram, que podem ali ter outros dados pessoais, fotografias, né? WhatsApp. E assim, agora na pandemia, o que eu tenho visto, né, desse tipo de golpe envolvendo dados, eu tive até uma aluna minha, uma vez que comentou comigo, isso faz uns 2 anos, veja que não é uma coisa recente, que o escritório dela de advocacia tinha sido invadido e tinham roubado todos os dados dos clientes e estavam cobrando um valor em criptomoedas para devolver os dados. E ela falou, eu não trabalho com criptomoedas e, ao mesmo tempo, eu não tenho esse dinheiro, como que eu vou devolver? Ela falou, eu vou perder os dados. Eu pensei, meu Deus, dados sigilosos de clientes. Isso, a gente não estava nem comentando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda era um projeto. Então, hoje, isso é algo muito forte. Pena que eu não sinto ainda a mídia e toda a comunicação falando sobre isso. Porque em breve isso vai bater nas nossas portas e vai ser arrebatador, né? Eu vejo a preocupação aí do professor Ricardo, né? A preocupação de todos aí pela quantidade de processos que podem gerar, até por uma falta de informação, porque como é que aquele consumidor, vamos supor até que é dentista, que está no consultório dele pequenininho no interior, no Brasil, que olha que esse interior é grande, vai saber como anonimizar o dado, como cuidar daquele dado, que aquele dado não vaze, né? Ou os médicos que muitas vezes, até por uma questão ética, eles acabam colocando fotos de pacientes antes e depois, que já é um problema, né? E agora vai virar algo muito maior. Então, gente, são tantas questões. Advogados que gostam de postar na internet, né? Olha, ganhei essa ação e posto uma parte da decisão que eu olho e falo, meu Deus. Mas às vezes é porque não sabe como mostrar sua aptidão, por falta de conhecimento, né? Então a gente vê a importância disso, que vai bater as nossas portas já já. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo o Thiago, que é um amigo querido, que eu conheci o Thiago numa palestra do Migalhas, maravilhosa, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A doutora Ana Paula, que é um prazer enorme conhecê-la ainda online, né? Mas que eu fiquei assim maravilhada, né, com o seu conhecimento, com a sua didática. Espero que nossos alunos aqui tenham aproveitado bastante. E também o professor Lucas, né, que trouxe vários exemplos práticos aqui, nos ajudou muito, né, a esclarecer tudo isso. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, alunos,
que o futuro já chegou. Se vocês pensam em entrar nessa área do direito digital, comecem a estudar a lei para vocês já saírem informados, já aptos a atuar, porque o mercado vai ser grande, e não é todo mundo que vai estar preparado para isso. Isso que é interessante, né? E amanhã temos aí, eu quero aproveitar para fazer o convite, então, para amanhã, que teremos o último dia da Semana Jurídica, que vai ser sobre os efeitos jurídicos da pandemia e no direito de trabalho. E eu estava olhando aqui os dados do IBGE, temos mais de 12 milhões de pessoas que ficaram desempregadas só nesse momento, fora aqueles 11 milhões que já tínhamos. Então, muitas pessoas que agora estão tendo que ou negociar, né, essas questões trabalhistas ou que perderam seu emprego. Então, amanhã nós teremos aqui o professor Francisco Jucá, que é juiz do trabalho, e teremos aqui a professora Luciana, que é mediadora, que atua há muito tempo nessa questão, para falar com a gente sobre esses efeitos. E a palestra de hoje foi gravada, passarei os links amanhã para os palestrantes e para os professores repassarem para os alunos, ok? E agradeço muito, muito a disponibilidade, o tempo que tiveram aqui conosco, tá? Obrigada a todos e boa noite. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ana. Obrigada tchau, a vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.